Bora lá dar início na resolução das questões do Instituto Federal de Sergipe, concurso para matemática. Vamos estar resolvendo somente as questões de matemática pura e aplicada aqui no caso, né? Não estarei vendo as questões de educação matemática. Então damos início aqui na questão 42. No quadro a seguir estão apresentadas 4 propriedades da subtração no conjunto dos números naturais. Com o intuito de ilustrar geometricamente uma delas, o autor apresenta um retângulo EFGH subdividido em 3 retângulos menores, todos com largura 1 e com os comprimentos indicados conforme o quadro. Então temos aqui o desenho, as propriedades, a informação em que A é maior ou igual a B maior ou igual a C, e dado isso, com base nessas informações, a área sombreada no retângulo EFGH representa a propriedade. Então, basicamente, ele quer determinar a área sombreada, dadas as informações aqui de ABC dos demais retângulos. Então, basicamente, para obter essa área, podemos tomar a área do retângulo maior e retirar a área do retângulo que está em branco, sobrando apenas a área pintada, a área chorada. Então, para isso, temos que a área do retângulo FGH vai ser base vezes altura. Então, a base aqui, nós temos A mais C, vezes a altura, que é 1. Então, daria A mais C. E retirando, então, o outro retângulo, que tem base B, e altura 1, nós teríamos B. Vemos aqui o nosso resultado no item 3, certo? A mais C menos B. Então, bem direta essa questão aqui, a alternativa C. A próxima questão. Então, na questão 43, temos um triângulo ABC tem lados com medidas de 10 centímetros, 11 centímetros e 12 centímetros. Um outro triângulo BCD, então compartilha um lado aqui, né, o BC, foi construído de modo que seu lado menor é congruente ao lado maior de ABC, de tal forma que ambos os triângulos são semelhantes. Considerando S a soma das áreas dos dois triângulos, S está representada por. Então vamos tentar aqui representar esse problema com as informações passadas. Então temos primeiramente um triângulo ABC. Vamos tentar fazer o desenho dele aqui. Então, fazer esse lado ser o lado maior. Então, nós teríamos algo mais ou menos assim. Então, vamos colocar aqui A, B e C. Então, o AB é o nosso lado de 10 centímetros, o AC, nosso lado de 11 centímetros, e o BC, 12 centímetros. E também temos um triângulo agora, BCD. Então, novamente, vamos representar aqui por um triângulo maior. Então, nós temos os nossos 3 lados. E ele apresenta a seguinte característica. Esse triângulo ele é semelhante ao triângulo ABC inicialmente apresentado. Deixa eu subir aqui. E temos também que o seu lado menor é congruente ao lado maior de ABC. Então, o lado maior de ABC é 12 e o lado menor tem que ser esse aqui porque ele é semelhante ao triângulo ABC. Então, esse aqui vai ter que ser o nosso lado BC, que é o lado que ele tem em comum. Esse aqui é o nosso ponto D. Então, essas são as informações e o que temos aqui. Nós temos por semelhança que a área do triângulo 2 sobre a área do triângulo 1 vai ter que ser igual à razão entre os lados BC e AB elevado ao quadrado. Então, com isso, conseguimos obter que a área 2 vai ser a área 1 vezes 12 sobre 10, que é 6 sobre 5 ao quadrado, ou seja, 36 sobre 25. Já vamos ajeitar aqui. A área 2 é 36 sobre 25 da área 1. Então, o S, que seria a soma das áreas, né, a área 1 mais a área 2,
vai ser dada por A1 mais 36 sobre 25A1, ou seja, o nosso S vai ser 61 sobre 25A1. Então, basta determinarmos a área 1 para resolver esse problema. Uma forma para resolver pode ser através da fórmula de Heron, que diz que a área de um triângulo vai ser a raiz quadrada do semiperímetro vezes o produto entre as diferenças entre o semiperímetro e cada um dos lados. Então, teríamos aqui o seguinte problema para resolver. Então, o semiperímetro seria a soma dos três lados dividido por 2, obtendo então que a nossa área vai ser a raiz quadrada de 10 mais 12 mais 11, daria 33 sobre 2. O semiperímetro menos o lado de 10 centímetros resultaria em 13 sobre 2. O semiperímetro menos 11 seria 11 sobre 2. E o semiperímetro menos 12 seria 9 sobre 2. Então, essa aqui é a nossa área 1. Então, a área 1 vai ser... Então, no denominador aqui, nós teríamos 16. Então, a raiz de 16 faria o 4. Também podemos fatorar o 33 como 3 vezes 11. Então, o 11 aparece duas vezes, ficaria 11 ao quadrado. E o 9 também é 3 ao quadrado. Então, a área 1 seria igual a 11 vezes 3, 33 quartos de raiz de 39. Então, essa aqui é uma forma de determinarmos a área. Então, muita gente acaba não lembrando da área de um triângulo pelos lados, né? A fórmula de Heron. Então, vou apresentar aqui uma forma alternativa, só por curiosidade. Então, forma alternativa. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode estar pegando aqui, ó, e escolhendo um ângulo alfa. Então, vamos escolher aqui um ângulo alfa. E calcular a área desse triângulo pela fórmula de meio de abisseno. Então, como que eu determino esse alfa? Pela lei dos cossenos. Então, a lei dos cossenos fala para a gente que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes bc vezes o cosseno de alfa. Então, dado um lado A aqui, o ângulo que enxerga ele, alfa, e os demais lados BC. Utilizando essa fórmula, nós teríamos então, vamos pegar aqui, A ao quadrado então seria 144, B ao quadrado seria 100, e o C ao quadrado seria 121, menos 2 vezes 10, 20, vezes 11, 220, cosseno de alfa. Obtendo então que o cosseno de alfa vai ser, no caso, 77 sobre 220. A gente ainda consegue simplificar, então o cosseno de alfa seria por 11, 7 sobre 20. E o seno do alfa a gente consegue determinar pelo teorema fundamental da trigonometria, que diz que a soma dos quadrados, né, de seno com cosseno é igual a 1. Então, seguindo aqui, nós obtemos que seno ao quadrado de alfa vai ser igual a 1 menos 49 sobre 400. Então, seno ao quadrado de alfa seria igual a 351 sobre 400. Como nós sabemos que isso aqui é um ângulo de um triângulo, ele tem que estar entre 0 e 180 graus. Obtendo então que o seno vai ser positivo. Raiz quadrada de 351 sobre 20. No caso 351, conseguimos dar uma simplificada. Por 3 fica 117. Por 3 fica 39. Por 3 dá 13. E por 13 dá 1. Então, o seno de alfa
vai ficar 3 raiz de 39 sobre 20. Beleza. Então aqui nós determinamos o seno, a área vai ficar então, a área vai ser meio de AB seno. Então essa aqui é uma fórmula, né? Então a nossa área 1 vai ser meio de 10 vezes 11 vezes o seno de alfa. Então ficaria 10 vezes 11 vezes o seno de alfa, que é 3 raiz de 39 sobre 20. Chegando então que a área 1 vai ser, consegue simplificar aqui, o 10 com o 0 aqui embaixo, 33 sobre 4, raiz de 39. Então, vemos aqui, né, o mesmo resultado por duas abordagens diferentes. Mas no caso, o exercício ele pede a soma das áreas, né? Vimos aqui que a soma das áreas seria 61 sobre 25 de A1. Então, 61 sobre 25 vezes 33 quartos de raiz de 39. Então, para aproximar a raiz de 39, aqui temos várias maneiras. Eu gosto de utilizar a seguinte relação. Então, dado a raiz quadrada de um número x, nós tomamos n sendo n um quadrado perfeito, mais próximo de x, mais x dividido por 2 raiz quadrada de n. Então, nesse caso desse problema, teríamos que a raiz de 39 vai ser, acho que é um aproximadamente, né? Vai ser aproximadamente a 36, que é o quadrado perfeito mais próximo de 39, mais 39, que é o próprio x, sobre 2 vezes raiz quadrada de 36, que é 6. Então, a raiz quadrada de 39 vai ser aproximadamente 75 sobre 12, ou ainda, já simplificando por 3, 25 sobre 4. Então, o S vai ser aproximadamente 61 sobre 25, vezes 33 sobre 4, vezes 25 sobre 4. Então, dá para fazer umas simplificações, e agora tem que fazer essa conta. Então, vou fazer aqui no cantinho, 61 vezes 33, vai ficar 3, 18, 3, 18, 3, 11, 10, 2, 2013. Então, 2013 agora é dividido por 16 no denominador. Também tem que fazer a continha, não tem jeito. Vai ficar 1, sobra 4, desce 1. 2, 32, sobra 9, desce 3. Então, isso aqui dá 5, dá 80, sobra 13. E 8, 40 e 128, sobra 2. E é aproximadamente 125,8, certo? É aproximadamente 125,8. Que vemos aqui que está entre 124 e 127. Então, também a alternativa C. Exercício 49 aqui, eu já fiz um traço. Esse aqui eu vou ser um pouco direto. Tem um pequeno erro no enunciado, mas vamos resolver caso estivesse correto, né? Condição de existência de um triângulo. Então, o que fala condição de existência de um triângulo? A medida de qualquer lado é sempre menor. Então, aqui nós temos sempre menor. Vou traçar um risquinho aqui. É sempre menor que a soma dos outros dois, considerando os triângulos ABD e BCD na figura. Então, esse exercício, só dando uma geral rapidamente, ele quer demonstrar a seguinte relação. Para qualquer lado de um quadrilátero, eu posso falar que, se eu tenho um quadrilátero ABCD, eu posso falar que A vai ser sempre menor que, ou igual, né, a soma dos três. Opa, na verdade é restrita, né? Deixa eu ver. Isso, é sempre menor que a medida da soma dos três outros lados. Como que a gente pode fazer essa demonstração? Então, essa demonstração sai da relação da existência dos triângulos. Vamos tomar aqui o triângulo ABD, né, e o triângulo BCD. E eu quero provar que o AB ele é menor ou igual que a soma dos outros três lados.
que eu posso utilizar? Eu posso utilizar a condição de existência dos triângulos, informando que o segmento AB ele vai ser menor que o segmento AD. Opa, vamos colocar primeiro aqui o segmento AD mais o segmento BD. Mas eu sei também da condição de existência do triângulo BCD que BD ele é menor que BC mais CD, de forma que AB fica menor que AD mais BC mais CD. Então, de forma análoga, conseguimos provar para qualquer um dos outros lados. Então, fica aqui como que seria feita a demonstração dessa propriedade. 45. Queremos, então, achar um quadrilátero e um tetraedro regular. E, para isso, queremos utilizar um plano que vai recortar passando pelas 4 faces. Vamos mostrar aqui com uma figura, só para ilustrar rapidamente também. Então, essas questões que não envolvem contas, eu estou sendo um pouquinho mais direto. Mas se ficar alguma dúvida, é só falar que eu tento esclarecer pelos comentários mesmo. Então, temos aqui a nossa pirâmide triangular, né? Nosso tetraedro regular. E vamos fazer só a parte que não enxergamos pontilhada. Beleza. Então, se eu quiser traçar um plano, aqui ó, passando pelas 4 faces, eu posso pegar o seguinte plano. Aqui, aqui, essa parte aqui corta atrás, essa parte aqui corta embaixo. Então, vemos, ó, passa nessa parte lateral, passa aqui nessa face da frente, na face de baixo e na outra face lateral. Então, vemos facilmente aqui que precisa passar pelas 4 faces para formar um quadrilátero, certo? Então, seguindo aqui, questão 46. Então, aqui nós temos uma função polinomial, vamos anotar, f de x igual a 3x à quarta menos x ao cubo mais 2024. E dado isso, queremos encontrar os pontos críticos dessa função. Então, ponto crítico basicamente são os zeros da derivada da função. Então, derivando a nossa função pela regra do tombo, né, teríamos aqui 12x ao cubo menos 3x ao quadrado mais zero. E aí, como queremos o zero, né, podemos igualar a zero. Colocando o x ao quadrado em evidência, ficaríamos com 12x menos 3 igual a zero. Daqui a gente tira que ou x é igual a zero, raiz dupla, ou 12x menos 3 é igual a zero, ou ainda, né, x é igual a 3 sobre 12, que é igual a 1/4. Então, temos aqui as duas soluções, os dois pontos críticos, 0 e 1/4. Bem direto essa questão. Questão 47. Então, dado um grupo aditivo, o 16, né, o grupo dos inteiros, a classe de resíduos, módulo 6, com a operação de soma, temos aqui os elementos, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele informa que é cíclico e tem dois elementos que são geradores. Um deles é o 1, pois G é gerado pelo elemento 1, e o outro gerador é. Então, para quem não lembra, o gerador de um grupo é o elemento A, tal que para cada elemento desse grupo vai existir um N natural que vai ser igual a C, com C pertencente ao grupo. Então, para cada elemento, eu consigo achar um N, deixa eu anotar aqui, um N natural, que é capaz de gerar esse nosso elemento. Só lembrando aqui que essa representação, A elevado a N, digamos assim, significa utilizar a relação aqui da nossa operação. Nesse caso é a adição. Então,
que seria... Vou mostrar aqui já no caso, que a resposta vai ser 5, né? Porque o 5 é gerador. Porque 5 elevado a 1 seria o próprio 5. 5 elevado a 2, como a operação é adição, seria 5 mais 5, que é 10. Mas como estamos trabalhando aqui na classe Z6, né, os resíduos módulo 6, isso aqui é congruente a 4, certo? Módulo 6. Então, isso gera o elemento 4. 5 ao cubo seria 5 mais 5 mais 5. Daria 15. Que o resto da divisão por 6 vai ser 3. Módulo 6. 5 à quarta seria, então, 5 mais 5 mais 5 mais 5. Daria 20. E isso aqui é congruente a 2. Módulo 6. O resto da divisão por 6 dá 2. E 5 à quinta seria 25, que é congruente a 1 módulo 6. Então, ó, vemos aqui que todos os elementos aparecem. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ficou faltando o 0. Né? O 0 também faz parte do nosso conjunto. Então, podemos verificar que o 5 elevado a 6 seria igual a 30, que é congruente a 0, módulo 6. Agora sim, temos todos os elementos como esperado. Mas como você garante que os demais não são? Então é só fazer a verificação, né, do conjunto gerado por cada um deles. Então, o 2 seria o conjunto 2, 4, 6, módulo 6 daria 0, e aí volta a repetir, 2, 4 e segue. O 3, ele vai gerar o 3, o 6, que é o próprio 0, e volta para o 3 novamente. Então, vamos colocar aqui, né, a classe que se repete. O 4 vai gerar o próprio 4. 4 mais 4 daria 8, que o resíduo é 2. E 2 mais 4 daria 6, que o resíduo é 0. E aí volta a repetir também. Então, o único que também gera, né, além do 1, que seria o próprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, que volta o 0, é o elemento 5. Então, esse aqui é o outro gerador. Seguindo com a questão 48, considere a transformação linear T de P de T igual a P2' de T menos P' de T, dada pela derivada de segunda ordem menos a de primeira ordem de P de T em relação à variável T no espaço vetorial P3 do polinômio P de T de grau no máximo 3 de coeficientes reais. Temos que o núcleo é um subespaço vetorial denotado por quer de T, então o núcleo pode ser gerado por... Então o núcleo é dado pelo conjunto de todos os vetores tais que, quando eu aplico a transformação, resulta no elemento neutro do nosso espaço vetorial do contradomínio. Nesse caso aqui, então, seria o próprio zero. Então, vamos calcular primeiro quem que é a primeira derivada de P. Antes disso ainda, vamos apenas verificar a cara de P como pertence ao P3, ele tem que ser um polinômio de grau máximo 3. Então, ele teria o formato de AT ao cubo mais BT quadrado mais CT mais D. Então, com isso, temos que a primeira derivada de P vai ser 3AT quadrado mais 2BT mais C. E a segunda derivada de P vai ser igual a 6AT mais 2B. Então, a nossa transformação, quando eu aplicar em P de T, vai ser P2' de T menos P' de T, resultando em menos 3AT quadrado mais 6A menos 2B vezes T mais 2B menos C. Então, já agrupei aqui os coeficientes, né, do nosso polinômio. E como eu quero o nosso núcleo, eu quero quando isso aqui seja igual a zero. Igualdade de polinômios, então, nós pegamos cada coeficiente e igualamos o lado esquerdo com o lado direito. Então, temos que o menos 3A tem que ser igual a zero, que 6A menos 2B
deve ser igual a zero e que 2b menos c também deve ser igual a zero. Da primeira equação a gente tira que o a é zero, da segunda equação que o b é zero e substituindo na terceira equação que c é zero. Então o único coeficiente aqui que no caso não tem nenhuma obrigação, que está livre, né, que pode pertencer aos reais, é o d. Então o nosso polinômio p de t vai ser um polinômio do tipo d. D é o coeficiente livre, né, no caso. Então, o nosso núcleo, ou como chama aqui de quer, de t, vai ser apenas o 1. A gente consegue reescrever isso aqui, né, na base dos polinômios como 1. Então, basicamente, aqui, ó, resolvemos a questão. Item B. Então, aqui na questão 49, considere o sistema linear 4x4 com as seguintes equações. E aí, discutindo sobre existir ou não solução, se tem única ou infinitas. Então, vamos lá. Já vou escrever aqui na forma de matriz expandida. Nós temos, então, 4x4, os seguintes coeficientes. Então, 2, 0, 0, 0 e 2024. 2024. 1, meio, 0, 0 e 0 na segunda equação. Menos 1, menos meio, menos 5, 0 e 5. E finalmente menos 1, 7 e menos 1 sobre 5 e 1 na quarta equação. Aqui de cara a gente já consegue enxergar que isso aqui é uma matriz triangular superior. Já está escalonada, né? Só que ao contrário do que usualmente fazemos. Mas isso implica que a determinante vai ser dada pelo produto da nossa diagonal principal, que vai ser diferente de zero, a matriz é invertível, então temos solução única. De cara, então, pelo estudo, nosso sistema linear não pode ser inexistente solução ou não pode ser que tenha infinitas soluções. A solução é única. Aí basta agora, por desencargo de consciência, verificar os valores de x, y, z e t da nossa primeira equação, 2x é igual a 2024. A gente tira que x é 1012. Da segunda equação vai ser 1x, que é 1012, mais y sobre 2, tem que ser zero. Então, daqui a gente tira que o y é menos 2024. Da terceira equação, menos x, que é menos 1012, menos metade de y, que vai ficar mais 1012, menos 5z tem que ser igual a 5. Então, essa parte aqui zero, e aí o z vai ser menos 1. E, finalmente, menos o x, menos o y, então vai ficar mais 2024, mais 7z, então vai dar menos 7, menos t sobre 5 tem que ser igual a 1. Então aqui tem que fazer uma continha, né? Vai ficar 1012, 1012 menos 7 vai ficar 1005. Então o menos t sobre 5 vai ser menos 1004, o que implica que o t vai ser igual a 2020. Então bateu os valores? Opa, errei aqui a conta. 1004 vezes 5 é 5020. Beleza, então agora sim tá certinho. Cuidado para fazer conta de cabeça. Beleza. Questão 50. Em uma região plana com o formato de um triângulo retângulo, com catetos de medidas em quilômetros 3 e 4 km, deve-se conectar em linha reta um fio de menor comprimento possível do vértice de encontro desses catetos até a hipotenusa. A medida em quilômetros desse fio é... Então vamos desenhar aqui nosso triângulo. Então temos um triângulo retângulo, vou colocar aqui um cateto, o outro cateto e a hipotenusa. Então, vou marcar aqui o nosso famoso ângulo de 90 graus. Beleza. E aí é dito que é feita uma linha reta, né, que vem do vértice encontro dos catetos, que é esse aqui. Vamos colocar com outra cor. Então, desse vértice aqui.
e até a hipotenusa. Então, se a gente fizer isso aqui, nós teríamos o seguinte traçado. Então, também aqui formando um ângulo de 90 graus. Então, como aqui é 3 km, aqui é 4 km, pelo teorema de Pitágoras, a gente sabe, o famoso triângulo 3, 4, 5. Então, essa medida aqui tem que ser 5 km. E aí, essa relação é bem conhecida, né, direta, que o cateto vezes o cateto tem que ser igual à hipotenusa vezes essa distância aqui. É uma região, é uma formulazinha uma relação bem conhecida, mas você pode pensar que as áreas têm que ser iguais, né? Então, a área eu posso calcular como base vezes altura sobre 2 utilizando os catetos, então 4 vezes 3 sobre 2, ou base vezes altura sobre 2 utilizando a hipotenusa e essa altura aqui, né, em relação ao vértice do encontro dos catetos. Então, 5 vezes d sobre 2. Então, disso aqui a gente tira que d vai ser 12 sobre 5 quilômetros. Então, também aqui. Na questão 51, a integral definida, dada aqui a formulazinha, mede o comprimento L do gráfico da função no intervalo AB. Então, dado um fio sobreposto ao gráfico da função f, com o x no intervalo, o comprimento desse fio é. Então, ele quer que a gente resolve um probleminha de comprimento de função. Ele passou para a gente a fórmula, basta a gente avaliar. O f, no caso, é e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. E a gente precisa da derivada dessa função. Né? Essa aqui é a famosa função cosseno exponencial, né? Cosseno hiperbólico, perdão. Isso. Então, a derivada seria o seno hiperbólico, ou avaliando aqui, a gente vê que seria o e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2. Então, precisamos disso. E aí, basta agora aplicar a nossa fórmula. Ele quer a integral, que vai de menos ln de 10 até ln de 10, da raiz quadrada de 1 mais a nossa derivada, que é e elevado a x menos e elevado a menos x sobre 2 ao quadrado dx. Então, agora é só resolver essa integral, né? Simples assim. Eu vou resolver a integral primeiro, então, na verdade, vou dar uma simplificada aqui dentro da nossa raiz. A gente vai ter 1 mais, então, o denominador ao quadrado ficaria 1 quarto, e aqui ficaria quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos, né? Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aqui, então, vai ficar, se a gente simplificar, e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x, 1 menos meio vai ficar mais meio. Isso aqui é sobre 4, né? Então, ficou da seguinte forma. Vamos jogar aqui para integral. Então, integral de menos ln de 10 até ln de 10 da raiz quadrada de e elevado a 2x mais e elevado a menos 2x. Na verdade, dá para simplificar um pouquinho aqui, deixar mais 2 tudo sobre 4, para a gente poder tirar da raiz. Acho que vai facilitar um pouquinho as contas. dx. E já vou fazer também uma mudança de variável. Vou chamar aqui, seja u igual a e elevado a 2x. O que a gente tem? A gente tem que du vai ser 2e elevado a 2x dx, certo? Então, nós temos a seguinte relação, só que o e elevado a 2x a gente sabe que é o próprio u. Então, o du vai ser 2u dx. Então, o nosso dx, que a gente vai estar substituindo ali na fórmula, vai ser du sobre 2u. Beleza.
Então temos aqui, vamos substituir cada um dos nossos valores, se atentando agora ao novo limite de integração. Então, antes o nosso x era menos ln de 10. Então vamos mostrar aqui, né, para não fazer as contas de cabeça errado. Então, se o x é menos ln de 10, então u vai ser e elevado a menos 2 ln de 10. Propriedade aqui do logaritmo, u vai ficar igual a e elevado a ln de 10 elevado a menos 2. E aí o e elevado a ln dá o próprio número aqui dentro. Então u seria 10 a menos 2. De forma análoga, vocês conseguem fazer depois aqui. Vamos ver que o intervalo aqui de cima vai ficar 10 ao quadrado. Então, continuando, vai ficar 10 a menos 2 até 10 ao quadrado, dá a raiz quadrada. Então, já dá para tirar a raiz quadrada de 4 no denominador, né? Tirar da integral, vai ficar meio. Da raiz quadrada de u mais u elevado a menos 1 mais 2. Isso aqui agora vezes o dx, que é du sobre 2u. Então, continuando aqui, tirando esse outro 2 do denominador da nossa integral, vai ficar 1 quarto da integral de 10 a menos 2 até 10 a 2 da raiz quadrada. Vou fazer também aqui o MMC, vai ficar u ao quadrado mais 2u mais 1, tudo isso sobre u. Tudo isso aqui sobre u. Isso vezes du sobre u. E vamos fazer mais uma mudança de variável aqui. Deixa eu só reescrever mais uma vez. Vai ficar 10 a menos 2, 10 ao quadrado. Cuidado para não confundir o meu u com o meu 4 também, né? A letra está um pouquinho confusa. Então aqui em cima ficaria u mais 1 ao quadrado sobre u. Isso vezes du sobre u. Certo. Então, no denominador, acho que não vai precisar de mudança de variável mais não. Aqui vai ficar 1 quarto da integral de 10 a menos 2 a 10 ao 2. Raiz quadrada de 1 mais 1 ao quadrado vai dar módulo de u mais 1. Aqui embaixo vai ficar raiz de u vezes u, que é u elevado a 3 sobre 2. Repara que como todo o intervalo de integração é positivo, então o módulo vai ser o próprio u mais u. Opa, esquece aqui de colocar o du, né? Então isso vai ser igual a 1 quarto da integral de 10 a menos 2 a 10 a 2 de u mais u sobre u elevado a 3 sobre 2. Já dando aqui uma simplificada, vai ficar u elevado a menos 1 sobre 2 mais u elevado a menos 3 sobre 2 du. E agora, sim, finalmente integrando, a gente vai ter aqui 1 quarto da integral de u elevado a menos u, é 2u elevado a meio, vou colocar aqui um parênteses, e a integral de u elevado a menos 3 sobre 2 vai ficar u elevado a menos meio, então menos 2u elevado a menos meio. Certo? Então, para verificar aqui, basta derivar, né? A gente vê que retorna para a função anterior. Isso, está correto. E aí a gente tem que avaliar de 10 a menos 2 até 10 ao quadrado. Então, já também colocando em evidência esse 2 que está aqui dentro, a gente vai ficar então 2 sobre 4, né, ou meio. E agora começar as substituições de u elevado a meio menos u elevado a menos meio. Vai ficar raiz quadrada de 10 ao quadrado, que é 10, menos 1 sobre 10.
Isso menos 1 sobre 10 menos 10. Então aqui vai ficar 20 menos 2 sobre 10, ou 1/5, né? Vou fazer com calma. 2 vezes, então, 20 menos 2 sobre 10, que é 1/5. Vai ficar 100 quintos, 99 quintos, 99 sobre 10. Então, 99 sobre 10, alternativa A. Então, aqui na questão 52, dada a série telescópica, essa aqui, ela pode ser reescrita como a diferença de duas séries tipo harmônicas, como representado, e com relação à convergência, a série S. Então, vamos dar início aqui, ó. Nós temos que a nossa série é dada como somatório de k igual a 1 a mais infinito de 4 sobre k vezes k mais 1. E aqui o próprio exercício já fala para a gente que isso aqui pode ser reescrito como o somatório de k igual a 1 a mais infinito de 4 sobre k menos o somatório de k igual a 1 até mais infinito de 4 sobre k mais 1. Então vamos analisar cada uma aqui das sequências separadamente. Vou chamar essa aqui de S1 e essa aqui de S2. Então a nossa sequência S1, que é o somatório de k igual a 1 a mais infinito de 4 sobre k, expandindo, a série seria dada por 4 sobre 1 mais 4 sobre 2 mais 4 sobre 3 e assim ia seguir infinitamente. Então, aqui alguns termos, essa representação. E da mesma forma, para o S2, que é o somatório de k igual a 1 até mais infinito de 4 sobre k mais 1, ficaria, então, 4 sobre 2, mais 4 sobre 3, mais 4 sobre 4, e assim também segue infinitamente. Como o S, que é a nossa sequência, é dada por S1 menos S2, nós vemos aqui que temos termos semelhantes. Então, subtraindo cada um desses termos, quem ia sobrar? Somente o 4 da sequência S1, da série S1. Obtendo, então, que S é igual a 4. Então, alternativa B. Aqui alguns detalhes em relação a esse exercício. Se você simplesmente analisasse a série inicial, k igual a 1 a mais infinito, 4 sobre k vezes k mais 1, essa série aqui seria dada por 4 sobre 1 vezes 2, mais 4 sobre 2 vezes 3, mais 4 sobre 3 vezes 4, e assim segue. Vemos aqui que só temos números positivos sendo adicionados. Então, de cara, a gente consegue eliminar a A, não pode convergir para zero, e a D, não pode divergir para menos infinito. Estamos apenas somando números positivos. Ficando, então, apenas a dúvida entre B e C. E caso já tenha estudado o critério de convergência, utilizando algum dos critérios de convergência, seria possível verificar que a série converge e também seria uma forma alternativa de determinar a alternativa B. Na questão 53, em um recipiente cilíndrico vazio de altura de medida 10 cm e raio da base 4 cm, foram colocados dois objetos de metal. Então, uma esfera de raio 2 cm e um cubo de aresta de medida 2 cm. A medida do volume de líquido em centímetros cúbicos que enche esse recipiente, mantendo submersos os dois objetos, é. Então, nesse caso aqui, nós temos um cilindro que vamos encher. Porém, nesse cilindro vai ter uma esfera. Então, a parte de líquido terá no lugar uma esfera e um cubo. Então, o nosso volume procurado é o volume do cilindro, retirado o volume da esfera e o volume do cubo. Então, utilizando as fórmulas de volume, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então, π vezes o raio do cilindro ao quadrado, vezes sua altura, menos o volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo. Então, o raio da esfera, no caso aqui, é 2.
menos o cubo que o volume é dado pelo seu lado ao cubo. Então tudo já está em centímetros, certinho. Basta avaliar essa conta, que vai dar então 160π, menos 2 ao cubo é 8, vezes 4, 32. 32π sobre 3. E aqui 2 ao cubo novamente dá 8. Então, fazendo o mínimo múltiplo comum, nós teríamos 480 menos 32, que dá 448π, menos 24 sobre 3. Que encontramos na alternativa 448π menos 24 sobre 3, alternativa D. Questão 54. Dada a matriz ampliada C de um sistema 3×3, denotada por dessa forma aqui, em que A é uma matriz dos coeficientes e B a dos termos independentes. Sabendo que o posto de A é igual a 2 e que o posto da ampliada C é 3, então o sistema linear AX igual a B. Então nós tínhamos aqui um problema da seguinte forma, né? A11, A12, A13, já escrito na forma de matriz ampliada, B1, B2, B3, A21, A22, A23, A31, A32, A33. O que a gente sabe? Como o posto da matriz A, essa daqui, é 2, ao escalonarmos essa matriz, a última linha iria zerar completamente. Porém, como a matriz C completa tem posto 3, nenhuma das linhas iriam zerar por completo. Então, após o processo de escalonamento, após escalonar, nós chegaríamos que a matriz obtida seria da seguinte forma. Então, seria um A1', A12', A13', B1'. Aqui, aqui ficaria 0 no escalonamento. A22', A23', B2'. E essa terceira linha na parte da matriz A iria zerar por completo, enquanto aqui ficaria um B3'. Ou seja, com B3' é diferente de 0 no caso. Chegaremos então num problema 0 igual a B3, com B3 diferente de 0. Isso aqui indica o quê? Um sistema impossível. A gente pode também estar lembrando que alguns resultados. Então, se o posto da matriz ampliada for igual ao posto de A, e isso aqui for uma matriz completa, no caso uma 3×3 tenha posto 3, vai ser SPD. E caso o nosso posto seja menor do que o tamanho da matriz, que é a ordem da matriz, então nós teremos um problema SPI. Já se o posto da matriz C for maior que o posto da matriz A, como é esse caso aqui, nós teremos então um problema SI, sistema impossível. Então, nessa situação, aqui nós encontramos que não tem solução, pois a diferença dos postos é 1, não é 0. Questão 55. Dentre as transformações de R3, dado aqui as transformações, a transformação linear é A. Então, nesse problema, podemos lembrar de alguns detalhes de transformação linear, o que indica que não é uma transformação. Nesse caso, vemos aqui, não será uma transformação linear se a gente tiver a soma ou subtração de algum número diferente de 0. Então, temos aqui o 2024 sozinho como coordenada da transformação G. Temos aqui o 2024 somando a coordenada x, o que não pode também. Outro detalhe que indica que não é uma transformação linear é o quê? Funções modulares, expoentes diferentes de 1, então uma raiz quadrada, elevada ao quadrado, elevada ao cubo. Também produto entre coeficientes, então x vezes y, ou divisão, x dividido por y. Todos esses detalhes tiram a linearidade. Então, a única que sobra aqui como alternativa é a transformação R, que nesse caso temos o quê? O número 0, então o 0 pode aparecer como coordenada, é um número multiplicando um coeficiente, soma ou subtração de coeficientes. Então, tudo isso aqui é permitido. Se quisermos provar corretamente, teríamos que usar algumas das definições
de transformação linear. Então, uma que é um pouco mais direta, na verdade é uma propriedade, que diz que, dado uma transformação linear que leva do espaço vetorial U para o espaço vetorial V, sempre que eu aplicar a transformação no vetor nulo do nosso domínio, ele vai levar no vetor nulo do nosso contradomínio. Então, essa aqui é uma regra que, utilizando ela, a gente já consegue eliminar a função g e a função s, como vemos aqui. Ó. G de 0, 0, 0, que é o nosso elemento neutro do R3, vai levar em 0, 0, 2024. Ou seja, não é o vetor nulo do R3. Então, não pode ser uma transformação linear. A mesma coisa para o S. S de 0, 0, 0 vai levar em 0, 2024 mais 0, que é 2024, e 0. Também, então, não é uma transformação linear. Para f, então, nós temos uma função modular dentro. Então, nesse caso, ou quando aparece funções exponenciais, né, coeficiente diferente de 1, produto entre nossas coordenadas, temos que utilizar a definição da transformação linear, que são, então, a primeira nós temos aqui a linearidade, que t de u mais v vai ser igual a t de u mais t de v. E a segunda característica que tem que ser válida para ser uma transformação linear é que a aplicação em αv vai ter que ser igual a alfa vezes t de v. Tomando o vetor u igual a menos 1, menos 2 e 3, e o vetor v igual a 2, 1 e menos 5, temos aqui então que t de u, no caso não é t, né? Nós temos a nossa transformação f, então só para manter a anotação correta, f de u vai ser igual a módulo de y, que é 2, o z, que é 3, e x mais y, que é menos 3. Enquanto f de v vai ser igual a módulo de y, que é 1, z, que é menos 5, e x mais y, que é 3. Nesse caso, obtemos que f de u mais f de v é igual a o vetor 3, menos 2 e 0. Porém, quando tomamos aqui o vetor u mais v, obtemos o vetor 1, menos 1, menos 2, e a transformação f de u mais v é igual a módulo de menos 1, que é 1, o z, que é menos 2, e x mais y, que é 0, que no caso é diferente de 3, menos 2 e 0, que é o nosso f de u mais f de v, mostrando então que isso aqui não é uma transformação linear. A R, então, para finalizar, né, para garantir que ela é nossa transformação, basta mostrarmos para dois vetores genéricos, x1, y, z1 para u, e x2, y2, z2 para v, conseguimos mostrar a relação 1, e tomando um alfa real qualquer e um vetor v, x, y, z, também conseguimos provar a relação 2. Seguindo agora com a questão 56, observe a função a seguir. A derivada de segunda ordem da função é... Então, nós temos nossa função h de x igual a e elevado a x menos 2 elevado a x mais ln de x menos o logaritmo de x na base 3 mais 2025. Então, primeiramente, temos que recordar algumas das derivadas. Então, temos aqui algumas das mais clássicas, né? A derivada de elevado a x é o próprio e elevado a x. A derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes o logaritmo neperiano de 2. A derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de logaritmo de x na base 3 vai ser 1 sobre x vezes o ln de 3. E, por fim, a derivada de 2025 seria 0. Caso alguém não lembra, vamos deduzir aqui rapidinho essas principais derivadas. Se nós tivéssemos uma função f de x igual a elevado a x, com a sendo um número real, eu posso reescrever isso aqui como y igual a elevado a x, e aplicando o ln em ambos os lados,
chegaríamos em ln de y igual a x vezes ln de a. Derivando, então, em relação a x, os dois lados da equação, chegaríamos em derivada implícita aqui, seria 1 sobre y vezes y'. E do outro lado, como ln de a é uma constante, então seria somente derivar o x, que é 1, então 1 vezes ln de a, chegaríamos nisso aqui. Então, com isso, chegamos que y' vai ser y vezes ln de a, e no caso, o y é a nossa função, né? A elevado a x vezes ln de a. Então, como vimos, se tomarmos o e elevado a x, vai dar e elevado a x vezes ln de e, que é 1, então somente o e elevado a x. E para o 2 elevado a x seria 2 elevado a x ln de 2, como mencionamos anteriormente. Tomando agora uma função g para representar o logaritmo de x na base a, com a sendo um número real qualquer, podemos reescrever como y igual a logaritmo de x na base a. E por definição de logaritmo, isso aqui é a mesma coisa que a elevado a y. Vou escrever só melhorzinho. A elevado a y igual a x. Derivando ambos lados da equação, já utilizando o resultado anterior demonstrado, nós teríamos aqui, então, a elevado a y vezes ln de a vezes y', né, derivada implícita, igual a 1. Com isso, então, chegamos que y', e já voltando para a variável original, vai ser 1 sobre a elevado ao y, que é o nosso logaritmo de x na base a, e isso aqui vezes ln de a. Temos aqui, então, uma composição de função em que uma é a inversa da outra, né? A exponencial é a inversa da logarítmica. Então, a relação de a elevado ao logaritmo na base a resulta no próprio logaritmando, né? O x aqui no caso. Então, y' vai ser igual a 1 sobre x vezes ln de a, como mencionado. E aí, conseguimos utilizar esse resultado para ambos os casos, tanto o ln de x, em que a nossa base é o e, o número de Euler, e o logaritmo de x na base 3, né, que a base é o próprio 3. Então, vamos agora finalmente resolver o exercício. A galinha de x vai ser igual. Então, a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x, menos, então a derivada de 2 elevado a x é 2 elevado a x vezes ln de 2. A derivada do ln de x é 1 sobre x. E a derivada de logaritmo de x na base 3 é 1 sobre x vezes ln de 3. E aí, finalmente, a derivada de 2025 é 0. Como queremos a segunda derivada, vamos ter que derivar mais uma vez. Então, a segunda derivada aqui vai ficar e elevado a x. Então, constante ln de 2 não vai alterar nada, né? E a derivada de 2 elevado a x é o próprio 2 elevado a x vezes ln de 2, que aparece duas vezes, então vai ficar ao quadrado. A derivada de 1 sobre x seria a derivada de x elevado a menos 1, que é menos 1 sobre x ao quadrado, regra do tombo. E aqui, da mesma forma, nós temos 1 sobre ln de 3 como constante, não vai alterar nada. E a derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado, ficando então menos menos 1, que é mais 1 sobre x quadrado ln de 3. Então, analisando aqui, nós temos então como alternativa e elevado a x menos 2 elevado a x vezes ln de 2 ao quadrado, então entre a b e a d, menos 1 sobre x quadrado mais 1 sobre x quadrado vezes ln de 3. Então, alternativa B. Questão 57. 2 experimentos com dados serão feitos, cada um por um grupo distinto de estudantes. O grupo 1 irá estudar lançamentos de 2 dados, com faces enumeradas de 1 a 6, e anotar os resultados. O grupo 2 irá medir as arestas e pesos desses 2 dados. Então, serão consideradas distribuições de variáveis aleatórias para esses 2 experimentos. Com relação a serem variáveis discretas ou variáveis contínuas, temos que, então, como o experimento 1 é feito no caso discreto, ou seja, estamos num espaço amostral com um número finito de números, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nós temos que isso aqui, então, estamos trabalhando com variáveis discretas. Então, grupo 1, variável discreta, o G1 é discreta. E temos, no caso 2, que estamos medindo e tomando pesos. Isso aqui são valores reais
positivos. Então, agora nós temos um número contínuo, né, infinito, de valores, possibilidades. Nossos dados estarão no R+, né, não nulo. E com isso, nós temos então que o G2 são variáveis contínuas. E a alternativa que toma o G2 como variável contínua e o G1 como variável discreta é a alternativa A. 58. Temos aqui a sequência de Fibonacci apresentada. A forma que ela é definida, né? A n mais 2 é igual a n mais a n mais 1, para todo n maior que 2, sendo que a nossa condição inicial é o A1 igual a 1 e o A2 também igual a 1. Essa sequência tem uma propriedade interessante de a razão Qn ter o limite L, e aqui teve um probleminha na fórmula. Aqui não era para ter um L, era para ter um 1, como a gente pode demonstrar aqui com a seguinte relação. Então, tomando a nossa definição da sequência de Fibonacci, podemos dividir ambos os lados da equação por an mais 1. Então, nós teríamos an mais 2 sobre an mais 1 igual a n sobre an mais 1, e isso aqui mais 1. Eu vou reescrever essa equação só para ficar claro o que queremos fazer. Então, nós teríamos an mais 2 sobre an mais 1 igual a 1 sobre an mais 1 sobre an mais 1. E eu vou aplicar o limite quando isso aqui tende a infinito. Nós definimos que esse limite, a razão entre o termo seguinte e o termo imediatamente anterior, é L. Então, aplicando o limite, o que temos aqui? Então, aqui nós temos o termo seguinte sobre o termo anterior, indo para o infinito, isso aqui é igual a L. Então, vamos colocar nossa formulazinha. Isso vai ser igual a 1 sobre, novamente nós temos a relação, né, a razão do termo seguinte sobre o termo imediatamente anterior, quando isso aqui tende a infinito, isso aqui é L. E isso aqui mais 1. Então, repara que a fórmula que foi passada tem esse pequeno detalhe que no lugar de L era para ser 1. Dado isso, então, basta determinarmos o valor positivo de L. Então, multiplicando a nossa expressão por L em ambos os lados, teríamos L ao quadrado é igual a 1 mais L, que gera a seguinte equação de segundo grau, menos L mais 1 igual a 0. Calculando o discriminante, nós teríamos, então, b quadrado menos 4ac, resultando em... Aqui é para ser um menos 1, pequeno equívoco. Então, b quadrado menos 4ac vai ser igual a 5. O L vai ser o menos b mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, nesse caso aqui, como queremos o L maior que 0, então temos que tomar 1 mais raiz de 5 sobre 2, que aparece na alternativa C. Questão 59. Então, aqui, basicamente, é apenas para recordarmos a fórmula da união de 3 eventos. E basta a gente dar uma recordada nos círculos de Venn. Então, isso aqui, quando a gente estuda círculo de Venn, dado 3 conjuntos, A, B, C, para determinar o número de elementos de A união com B união com C, isso aqui é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B mais o número de elementos de C menos o número de elementos da interseção de A com B menos o número de elementos da interseção de A com C menos o número de elementos da interseção de B com C e mais o número de elementos da interseção de A com B com C. Então, basicamente, aqui estamos pintando os 3 conjuntos, né? Então, os números de elementos de A seria tudo isso aqui. O número de elementos de B seria tudo isso aqui. E nota que estamos contando 2 vezes esse espaço aqui do meio. Então, vamos tentar mostrar ele aqui. E também contabilizando o número de elementos de C. Vou colocar ele aqui. Seriam esses aqui.
nós estaríamos contando, então, duas vezes também essa parte e essa parte aqui, que é em comum de A com C e de B com C. Então, por isso que retiramos essas interseções. Porém, quando retiramos 3 vezes, e essa parte aqui do meio é contabilizada 3 vezes, ela é perdida, ficando então com esse espaço. E aí, sendo necessário, reacrescentar com a soma dos elementos que aparecem na interseção. A fórmula da probabilidade é a mesma, ela é idêntica, trocando aqui o número de elementos pela probabilidade do evento ocorrer. Então, com isso, nós teríamos que a fórmula que representa a probabilidade da união dos três eventos é dada aqui pela alternativa C. Então, a soma de cada um separado, retirando a interseção e adicionando a interseção dos três ao mesmo tempo. Por fim, a questão 60. Um cubo teve cada uma de suas 6 faces divididas por uma das diagonais de cada face, obtendo assim 12 triângulos. Serão escolhidos ao acaso e pintados 2 desses triângulos. A probabilidade de que esses 2 triângulos pintados estejam em uma mesma face é. Então, temos aqui um evento de probabilidade separado em duas situações. Primeiro, temos que escolher uma face aleatória qualquer. Então, a chance de escolher uma face aleatória qualquer é de 100%, ou seja, P1 igual a 1. Escolhendo uma face aleatória qualquer, como queremos pintar a mesma face do nosso cubo, outro triângulo, nós teríamos que, no segundo evento, teríamos somente um triângulo entre um total de 11 triângulos, já que inicialmente tínhamos 12, e desses 12 já tínhamos pintado um no evento 1 inicial, sobrando então apenas 11. A probabilidade que procuramos é dada pelo produto entre as probabilidades dos eventos, resultando em 1 vezes 1 sobre 11, ou seja, a probabilidade é igual a 1 sobre 11, que no caso não aparece a alternativa aqui. Então, nessa questão, não temos a nossa solução, que seria 1 sobre 11. Com isso, encerramos então aqui a nossa resolução.